Meu nome é Pamela, eu tenho 23 anos e eu tô aqui para contar um pouquinho do meu testemunho para você. Bom, aos 14 anos eu vivi uma das maiores crises da minha vida, de adolescente e tudo mais. Meus pais, eles nunca foram casados, mas eles sempre viveram meio que juntos, né? E aos meus 14 anos eles resolveram definitivamente se separar. E foi uma crise muito grande pra mim, né? Por quê? Porque eu vi a minha mãe entrando em depressão e o meu pai estava completamente longe, né? Então, ele achava que o papel dele era só dar, né, o dinheirinho ali de pensão todo mês e a gente não tinha muito contato, né? Então, foi aonde começaram os conflitos, né? E eu falo um conflito mesmo, gente, de brigar, de gritar, de discussão. E eu sempre culpei muito o meu pai pela minha mãe estar em depressão, né? E graças a Deus entrou uma líder, né, da Saga Nossa Terra na minha vida bem nesse momento. Ela já era minha amiga de escola, né? Então ela fez um papel essencial. Além de amiga, ela me levou para conhecer a Deus, né? E eu entrei, né, aos 14 anos no Arena e eu falei, que negócio é esse, né? Que lugar maravilhoso. E eu comecei a frequentar, né, o Arena, me interessei pela revisão de vidas e fiz uma revisão de vidas. Dentro do revisão de vidas, eu mudei totalmente meu conceito sobre a situação, né, de uma separação, né. Lá eu descobri que ninguém é isento de culpa nenhuma, né. E eu comecei a entender a situação e a olhar com outros olhos. Né? E eu comecei a entender os pensamentos que Deus tinha sobre mim, né? E eu comecei a entender a minha identidade e o meu posicionamento diante dessas situações, né? Foi uma fase muito difícil, porque várias vezes, mesmo depois da revisão, minha mãe ainda estava com depressão, então eu vi cenas dela passando muito mal, né? Porque não conseguia comer, porque não conseguia sair de casa, né? E eu comecei a ministrar palavras de Deus para ela, né? E isso foi muito gratificante, porque aos poucos eu consegui ver ela evoluir, né? Mesmo que seja um versículo que eu colocava assim na geladeira, um louvor que eu colocava aleatório, com quem não queria nada para ela escutar, né? Eram coisas assim, né, que eu fazia, que estavam ao meu alcance, né? E ao decorrer desse tempo eu vi ela se recuperando e já chegou no ensino médio, então eu fazia Senai, estudava no Ezequiel, né? Então era tudo muito corrido e eu acabei me afastando de Deus bem nessa época, né? E nisso eu entrei num relacionamento que não foi um relacionamento saudável, foi um relacionamento tóxico, né? Que me fez muito mal e que prejudicou muito o meu emocional. E dentro desse relacionamento, né, teve as partes boas sim, né, mas eu vi que era um relacionamento que me limitava, né, eu queria fazer faculdade, eu queria trabalhar, eu queria morar em outra cidade, eu queria estudar fora, e sempre eu não recebia apoio, né, então eu não desisti dos meus sonhos, né? Eu estudei, passei numa faculdade federal, fui morar fora, sim, fui estudar fora, sim, mas eu me limitei, né, a voltar todos os finais de semana para manter esse relacionamento. Então eu me privei muito, né, da minha família, porque eu tinha que dar atenção para essa pessoa, né, suprir toda semana que eu não estava ali. E nisso eu me afastei, né, de todas as coisas que eu amava, né. Eu gostava muito de fazer atividades físicas, né, e eu abri mão disso também. Eu abri mão dos meus amigos, eu abri mão de sair, né, aos finais de semana com as minhas amigas, de ver os meus familiares, né, num churrasco de família, num aniversário. E isso começou a me fazer mal. E isso durou 3 anos, querida. Como eu aguentei isso, eu não sei. Mas eu fui sentindo a necessidade de me recuperar, porque eu já estava num ponto que eu estava completamente perdida. Eu não sabia mais quem eu era, eu não sabia mais a minha identidade, né? E eu falei, não,
eu tenho que procurar a minha essência novamente, eu tenho que voltar a ser a Pamela que eu era. Porque eu andava triste, né? As pessoas olhavam pra mim e elas não viam um sorriso no meu rosto, né? E a minha essência não, a minha essência eu sempre fui uma pessoa muito pra cima, muito feliz, né? E isso me deixava muito triste, então eu ia pra faculdade, eu fazia minhas provas, estudava, ia pra estágio e sempre muito triste, né? E isso era muito perceptível, tão perceptível que isso começou a refletir no meu estado físico, né? Eu comecei a emagrecer muito, chegou uma época que eu não vestia nem 34, porque isso me fazia tão mal que eu não conseguia me alimentar, né? Então, debilitou muito a minha saúde, tanto física quanto mental, né? E graças a Deus eu ainda tinha um contato, né, da igreja, e era a Jaqueline, né? Então ela gastou aí mais ou menos 1 ano e meio de ficar conversando comigo, e eu não voltei pra igreja, gente, nesse 1 ano e meio. Eu ia conversar com ela no McDonald's, a gente ia pra um cinema, né? E era sempre coisa muito rápida, né? Tipo, já que eu tô descendo pra minha cidade natal, você consegue me encontrar pra gente tomar um café? Era assim, né? Porque era o tempo que eu tinha pra falar com ela, porque depois eu tinha que ver o ex-namorado lá. E aí a Jaque foi plantando uma sementinha no meu coração, né? E isso foi essencial, porque se não fosse isso, eu não voltaria pra igreja pra me recuperar, né? Recuperar toda a minha autoestima que estava no lixo, né? Todo o meu amor próprio, o amor que eu senti de Deus, né? E me achar novamente. Então, a partir dessa sementinha que a Jaque plantou, eu falei, não, acho que agora tá na hora de voltar. E quando eu voltei, nem os pastores, né, que são o pastor Jonas e Carla, né, eles nem sabiam que eu já tinha uma habilitação, que eu já dirigia, né, porque eles me conheceram a primeira vez que eu fui na igreja, né, então desde muito nova. E eles sempre me acompanharam também. Então foi uma alegria, assim, revê-los e ver como eles cresceram dentro da igreja, né, e isso só afirmou pra mim que eu precisava voltar, eu precisava crescer também junto com eles, né. E eu entrei para as equipes iniciais ali, que era um monte de equipe, né? Eu até ficava meio perdida, mas foi muito gostoso, porque eu vi, né, os pastores, né, sendo ordenados, né, tomando conta de toda a igreja, e com isso eu fui crescendo, né? E para isso eu precisei abrir mão desse relacionamento que me fazia muito mal. E eu fiz uma série de revoluções, né? Fui em todos os médicos possíveis, recuperei meu peso, recuperei minha autoestima. Tenho agora, né, um emocional muito forte. Não é qualquer coisa que me abala, né? E mesmo depois de tantos anos, essa pessoa que eu namorei veio me procurar. E eu fui muito clara, né? Não fui mal educada, né, gente? Mas deixar claro que quando a gente vive um propósito com Deus, a gente precisa abrir mão de coisas tóxicas, né? E eu falei, olha, agora eu estou vivendo um momento de crescimento e eu não tenho interesse, né, de voltar atrás da minha decisão. E isso foi incrível, né? Porque hoje eu tenho minhas discípulas, eu tenho minha célula. Durante esse período de quarentena eu alcancei minha tia, minha prima, né? Meus primos, né? Toda a minha família. E eles me escutam, né? Eles veem a minha célula. Minha mãe participa de todos os cultos. Estou conseguindo alcançar o pessoal da faculdade, né? Eles têm me acompanhado. E eu sou muito grata pela igreja, né, porque isso tudo revolucionou a minha vida e hoje eu sou a pessoa mais feliz do mundo. E aí, gente, tudo isso me deu muitas conquistas, né? Hoje eu moro com meu pai numa casa super confortável aqui no centro de Taubaté. Eu já estou com a minha segunda moto, já me formei na faculdade e tudo isso teve muita base da igreja, né? Que me apoiou em todos os momentos difíceis, que me deu base para não desistir de nenhuma luta, né? Por isso eu te convido, se você quer mudar de vida, se você quer crescer, se você quer romper todos os seus limites, venha e faça revisão de vida.